Tirar a poeira da goela para iniciar a prosa. Boa noite, amigos e amigas. Estamos começando mais um Cachaçinha com Alhos. Hoje deveria ser com alho, porque tô atacado a renite. Diz que alho faz bem para tudo que é coisa, né? Então poderia ser bom também para renite, sei lá. Tô tomando com gengibre para abrir um pouco a garganta. Mas as notícias da semana são tristes, né? A gente quer ter notícias boas, inclusive, para partilhar com os amigos, com as amigas. Mas as notícias são tristes, são essa tragédia, esse genocídio de Paraisópolis em São Paulo, que é uma tragédia anunciada, né, gente? São 9 pessoas mortas, pisoteadas, foram mortas pisoteadas, né, numa ação absurda da polícia militar paulista, né? E por que é uma tragédia anunciada? Porque quando a gente tem governos que não trabalham a questão da segurança pública com a inteligência necessária, com a cautela necessária, com os mecanismos adequados, a gente corre o risco de sofrer ações como essa. Pessoas que estavam num baile. Ah, mas é um baile funk. Podia ser. Se a pessoa estivesse no outro baile, podia. No baile funk não podia. Há um claro preconceito de classe com quem tem esse tipo de posição, né? E eu acho que o setor mais atingido por esta posição que cria esse cenário de horror no Brasil são os próprios policiais militares. Porque eles que são mandados para uma guerra contra irmãos, né? Porque chegar e matar 9 pessoas, 9 jovens, né? Não é possível que algum policial militar, nenhum que eu conheça, graças a Deus, gostaria de participar de uma ação dessas. Mas são jogados, né? Porque criam uma ideia de terror, semeiam o medo e o medo é o motor da violência. Né? Todo animal que está com medo agride, inclusive o ser humano. As pessoas com medo, a tendência delas é agredir o outro, porque o problema são os outros, sempre. Nunca o problema é a gente. E aí tem gente que fala dos direitos humanos e tal. Vou repetir as coisas que eu tenho falado. O conceito de direitos humanos é um conceito liberal, de direita, portanto. De direita. 1789 também começou esse debate lá na Revolução Francesa. Culminou em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Né? Por quê? Porque a humanidade passou pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial e decidiu não passar mais por isso. Decidiu que não aceitaria mais a escravidão, que não aceitaria mais a tortura, que não aceitaria mais as pessoas serem presas sem o devido processo legal, sem o direito à ampla defesa. O que tem de comunismo nisso? Absolutamente nada. O comunismo tratou muito mais durante toda a sua trajetória, inclusive até hoje, do ponto de vista teórico, porque hoje ele não é uma ameaça do ponto de vista político, ele é uma ameaça para quem inventa essa ameaça para construir poder, né? Que é o caso do Bolsonaro no Brasil e outros movimentos a nível internacional. Mas dizer que há um movimento real, um perigo real de socialismo no mundo hoje é um absurdo, né? E quem pegar a Declaração Universal dos Direitos do Homem vai ver lá, ninguém será preso arbitrariamente ou detido ou exilado. Alguém é contra isso? Eu gostaria que Ninguém será mantido escravo. Alguém é a favor da escravidão? Ninguém será torturado. Todo ser humano tem direito à plena igualdade, a uma justa pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos ou deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Qualquer acusação criminal contra ele. Isso é direitos humanos. Os direitos humanos também não são uma pessoa ou uma ONG, tá, pessoal? No nosso caso do Brasil, eles estão em sua maioria expressos no artigo 5º, mas também para mim, a declaração mais importante da nossa Constituição, inclusive, é um direito humano, que é o direito à dignidade da pessoa humana, que está no artigo 3º. Tá? Numa Constituição capitalista, de um Estado de bem-estar social, um Estado democrático de direito, de terceira geração, vamos dizer assim, o nosso, né? Porque ele avança em direitos sociais, isso é um fato, mas aí é artigo 6º. Aí sim tem a ver com luta social, com organização de trabalhadores e tal, que foram garantindo direitos. Aí vou citar o direito à saúde, por exemplo, o SUS está na nossa Constituição. Ou seja, tem um direito efetivo, direito à propriedade, direito a proteger a inclusão
com função social, mas o direito de propriedade está na nossa Constituição, também no artigo 5º, o direito de propriedade. Né? Aliás, a maioria das constituições do mundo, inclusive as socialistas, não aboliram o direito de propriedade. Isso é outra inversão absurda do debate político. Né? Em todo lugar do mundo há direito de propriedade. A questão é debater como essa propriedade pode ser melhor usada pela coletividade. Usada não, ela pode beneficiar a coletividade. Esse é o debate político, né, que existe no mundo. Né? Agora, nós criar um falso debate, voltando para a área da segurança, que permite com que ações, que faz com que as polícias tenham ações desarticuladas, despreparadas, né, violentas, como tivemos em Pelotas também, dois policiais militares pararam 2 meninos e bateram. Depois foram verificar os documentos. Tá ali, tá para quem quiser ver. É um absurdo. Tenho absoluta convicção que os policiais militares, embora devam ser punidos, eles vêm de um comando maior, de uma polícia militar que chegou batendo a presidente do CEPERGS, coisa que não aconteceu nem na ditadura. E eu lembro das greves, minha mãe fazia greve, eu lembro daquela famosa greve que os professores deram uma rosa para cada policial. E não apanharam. Pois nessa greve, em pleno 2019, a presidente do CEPERGS ia ofender e bater na presidente do CEPERGS, se bate em todos os professores e professores, porque é o seu órgão de representação política, o CEPERGS. Aliás, nós vamos falar mais adiante sobre a greve dos professores, que eu acho que está tendo um fôlego interessante. Eu acho que tem a haver um debate sobre que estado a gente quer, e o estado não é só a unidade federada, o Rio Grande do Sul, mas é que tipo de sociedade a gente quer, que tipo de educação a gente quer, né, pública, gratuita, de qualidade, como é que faz para ter isso, né? A camiseta do Grêmio não dá pra botar, Elisandro. Não, a camiseta do Grêmio não aguenta. Essa é do Liverpool, que aliás foi resistência a Margaret Thatcher, a mãe do neoliberalismo. O neoliberalismo já não deu certo em lugar nenhum do mundo, que o próprio FMI já reviu a sua posição e que o Brasil embarcou nessa onda absurda que levou o golpezinho, mais um golpezinho do Trump ontem, né? Com o preço do aço e do alumínio taxando em 10% pelo Twitter. Pelo Twitter. Ele não ligou pro Bolsonaro para dizer que ia aumentar. Ele anunciou no Twitter dele. Baita consideração ao amigo. Ao amorzinho dele, né? Abençoado. Então essas coisas que nós estamos vivendo nesse momento, com o padre Juliano lá em Porto Alegre nos assistindo, é uma satisfação. Esse é o Brasil que a gente tá vendo, né? Que volta para trás, a humanidade querendo discutir de novo direitos do homem e do cidadão, que vieram para evitar tragédias, né? Como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, como foi o nazismo. Então essas coisas a gente não pode mais tolerar. Tem que começar a dizer isso, né? Por isso eu faço essas lives e outras pessoas se manifestam da melhor forma. Ainda sobre a greve dos professores, para que eu não esqueça, né, tem que pressionar os partidos. Aquele negócio do PMDB dizer que não vota aquele projeto. Então estejam atentos. Pode fazer uma mudancinha ali, ter um arranjo e votarem e tirarem igual. O PP é a mesma coisa. O PSB, que é uma decepção, não há como dizer o contrário, tá no governo, teve no governo do Sartori, tá no governo desse rapaz, o Eduardo Leite, né? E a postura é a mesma, né? De ataque, e o PSB diz que está com dúvida, né? Diz que se mudar, na verdade, se mudar alguma coisinha no projeto para ter uma desculpa. O PDT, pelo contrário, fechou questão contra o projeto, e o PT também. Nós temos que fazer mobilização e ganhar essa mobilização, porque nessa mobilização está o futuro da educação do país. Teve outra notícia interessante essa semana, saiu hoje, inclusive parece que saiu na RBS, né? Eu não escuto, não assisto, mas fiquei sabendo. Da Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticos, parece que deu um problema lá. Parece que roubaram 13 milhões dessa gestão que tá. Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticos, o CDL de cada cidade, e faz parte da federação. Roubaram. Inclusive um pediu 500 mil para não encaiar os outros que roubaram. Isso significa que todo dirigente CDL é ladrão? Não. Mas quando você generaliza, no PT principalmente, ou os políticos principalmente, você está cometendo... A resposta seria essa: todos do CDL,
todos os dirigentes do CDL são ladrão. Não são, é obviamente que não são, né? Mas eu peguei essa notícia para mostrar como no meio empresarial, né, tem corrupção, inclusive dentro da sua federação. Imagine o que tem de corrupção em termos de sonegação de imposto, evasão de divisas e outros crimes afeitos. Porque direito penal, gente, é o seguinte, todo mundo está sujeito ao crime que a sua situação social e econômica, né, lhe coloca em frente. Por exemplo, eu todo dia, como dirijo, estou frente ao crime de dirigir sob alta velocidade, o crime de trânsito, porque eu dirijo todo dia. Quem não dirige não vai cometer esse crime. Quem tem bastante dinheiro não vai roubar margarina em mercado, menos que seja louco, doido da cabeça. Mas quem tiver numa situação de miséria pode tentar roubar margarina em mercado, porque precisa daquilo para comer, né? Isso é nós trabalhar o direito penal sob uma lógica de onde os crimes acontecem. Então é muito fácil para dizer, eu não roubo em mercado. Sim, mas eu estou com as prateleiras cheias de comida. É diferente do que quem não tem. Mas esse cidadão do CDL, por exemplo, tinha da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, tinha toda a condição de não cometer esse roubo, né? Não precisava desse roubo, mas fez. E eu vou repetir, se fosse um partido político, como foi o caso do PT, né? Aí todos os petistas eram ladrão, corrupto e etc. Ou qualquer outro, quando generalizar, os políticos são ladrões. Não são. Tem políticos, obviamente, que cometem ilícitos, né? Um abraço pessoal lá de Fontoura Xavier, o secretário Eduardo, o Carlos Godoy, nosso já foi ex-prefeito, lá irmão do prefeito Zé Flávio, um abraço também, né, acompanhando a nossa live aqui sobre os debates da semana, né? Mais alguma coisa, cara? Geisiane Garcias Moreira, amorzinho que me acompanha. O Myron Horn tá pedindo para te falar sobre a propaganda eleitoral, que não terá mais. Tá sabendo alguma coisa sobre? Que eu saiba, tem propaganda eleitoral. Myron, um abraço. Myron tá lá na Bahia nos acompanhando. Que eu saiba, tem a propaganda eleitoral. Ela diminuiu a campanha. As campanhas agora são apenas 45 dias. Mas ela continua existindo. Eu, particularmente, acho importante que os partidos possam expressar os seus programas de governo, as suas propostas. Como eu digo sempre sobre a política, tem problema na política, mas uma sociedade sem política é muito pior. Vamos ser governados por quem? Por robôs? Vamos ser governados por ditaduras militares ou civis? O melhor de tudo é a gente debater com profundidade e escolher a melhor proposta. Creio que esse é sempre o melhor caminho. Difícil, obviamente, ocorrem erros, obviamente, mas acho que é de Churchill, né, a frase, que a democracia é o pior dos sistemas, né, mas como é que é? Mas enfim, que vale a pena, que é dentre os piores é o melhor, né, é mais ou menos essa a frase dele, é isso que quer dizer, pelo menos, né. Eu acredito, porque num campo democrático você pode ganhar, perder uma eleição e se garante direitos humanos, garante ampla defesa e contraditório para adversários e não adversários, para que as pessoas possam defender suas ideias, os seus direitos, inclusive, né? Agora, se num processo diferente, nós vamos ter a ditadura ou a tirania, né? Que é o que se assemelha. Tem muita gente com medo da ditadura no Brasil hoje. E nós já temos, quando tu tem um judiciário bloqueado a nível nacional falando, né? Que se comportou, claro que teve ali o T-Intercept, já clareou muita coisa. O STF foi enganado em muitos processos, sobretudo nos processos sobre o Lula. Chegava a metade da informação, e aí é óbvio, tendo a metade da informação como se fosse a informação inteira, é óbvio que isso altera o teu senso de justiça, né? Muito óbvio. No mais, pessoal, agradecer então a companhia, né? Dizer para que se beberem, bebam moderadamente, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é sempre a dose. Muito obrigado pela companhia e até a próxima Cachaçinha com Alisson. Um abraço e boa luta a todos nós.